Aqui está presente conosco o senhor Joaquim. Eu tive essa grande oportunidade de poder estar recebendo ele aqui, ó. Depois ele vai dar uma palavrinha assim, como ele ficou conhecendo o nosso canal, porque através do canal, né? A gente não se conhecia, né, senhor Joaquim? Sim, sim. Através do canal, ele chegou mais o filho dele, depois vou estar mostrando o César. Ele teve essa oportunidade de vir aqui em Piedade. E a gente está aqui, falei assim, geralmente alguém que vem aqui em Piedade se identifica assim com algum sítio, algum vídeo que viu, né? Eu falei assim com ele, senhor Joaquim, eu vou levar o senhor num lugar muito bonito hoje. E nessa oportunidade que a gente de conhecer o sítio do GG, a gente vai estar perguntando para o senhor alguma coisa, né? Porque o seu Joaquim é da região de... Eu sou natural de Dom Lara, do distrito de Dom Lara. E a meio caminho entre Caratinga e Dom Lara, numa fazenda pertencente ao meu avô Joaquim Martins de Almeida, que ela é muito conhecido ali, a família Almeida, Soares, Marçal, é uma família tradicional ali da região de Dom Lara, da região de Bom Jesus do Galho, de Sapucaia, da Varginha, essa coisa toda. E a gente se mudou para Caratinga em 1937, lá se vão muitos anos. E o que acontece? Aí, no caso, o Ronaldo fez essa pequena introdução. Antes, eu tenho de agradecer ao Ronaldo e falar sobre o trabalho maravilhoso que ele desempenha aqui na região. Graças a ele, Piedade, Caratinga e outras localidades aqui da região são conhecidos em boa parte do Brasil. Os vídeos dele têm uma abrangência muito grande. Ele faz um trabalho de grande merecimento. Eu vejo, às vezes, nos vídeos dele, de que eu sou fã, eu vejo pessoas vindas de longe, vindas do sul do país, vindas de Minas Gerais, de Três Marias, aí no caso, como foi recentemente. E com o senhor, mas o César... não cortando a palavra do senhor, que nós vamos continuar, inteirou 40. Pois é. Hoje está inteirando 40 pessoas. E a gente pode avaliar o efeito multiplicador dessas visitas. Isso aí faz com que pessoas queiram, às vezes, até se mudar para cá, queiram construir um pecúlio para mais tarde comprarem propriedades aqui. E eu tenho lembranças muito interessantes dessa região de Piedade, que meu pai, ele era comerciante, foi comerciante até os idos de 1947, 48, na antiga Rua São José, em Caratinga. Era na época em que ele se estabeleceu lá, era a rua que dava a entrada para a cidade das pessoas que vinham da região de Santa Rita, Santa Bárbara, Manhuaçu, quer dizer, aquela banda do Rio de Janeiro. Ali entrava-se em Caratinga pela Rua São José. Meu pai, então, em sua venda, naquela época dizia-se venda, na sua venda ele recebia moradores aqui de Piedade, de Santa Luzia, de Patrocínio, Córrego do Laje, essa coisa toda. E uma coisa interessante, naquela época, vocês podem até ter dificuldade de acreditar. Naquela época, aqui era uma região paupérrima. Piedade.
Piedade, Piedade, Santa Luzia, Rio Preto, era tudo terra praticamente devoluta, eram terras sem valor, comprava-se por preços ínfimos, em comparação com o que é hoje essa esplendorosa região. Naquela época até havia gozações. Quem chegava lá, por exemplo, aqui da Piedade, de Santa Luzia e de outros lugares aí, daqui de cima, era tratado como lajeiro. Ah, você é lajeiro, comedor de grelo de samambaia, não sei o que lá, essa coisa toda. Ô, seu Joaquim, igual o César fala, né? Ele veio falando, isso aqui era samambaia pura, né? Samambaia pura. E até mesmo eu estive conversando agora, né, ontem até, com uma pessoa já de mais idade que confirmou isso. Aqui era samambaia e mais samambaia, não era uma passagem simplesmente para Ipanema, para esses lugares mais distantes. Hoje Piedade é um celeiro da região. Não é de agora que eu ouço falar na fecundidade deste solo, como o setor hortifruti-granjeiro e o setor cafeeiro encontram aqui condições favorabilíssimas de desenvolvimento, um orgulho total para a região. Prova disso é que eu estou, prova da fecundidade da terra. Olhem bem o cenário em que nós nos encontramos agora. Esse sítio magnífico, paradisíaco, algo absolutamente admirável. Não se encontra facilmente locais como esse de agora. Aqui pode-se dizer um pedaço do paraíso. Piedade desenvolveu-se de uma forma extraordinária. A gente fica encantado de percorrer a cidade, ver sua expansão, ver seus edifícios bem construídos. Enfim, quem houver passado por aqui há 30, 40 anos e só tenha voltado agora, ficará naturalmente pasmado com o que está vendo aqui. O senhor nem acreditou no momento, né? Não. Eu via pelos vídeos do Ronaldo, né? Ele com essa simpatia dele, com essa urbanidade dele, com essa naturalidade no trato, eu via passando pela rua principal aqui de Piedade, conversando com comerciantes e eu vendo a força do comércio de Piedade. Aqui há um comércio de cidade de porte médio até. O comércio, até mesmo em relação à cidade atual, o comércio já supera as necessidades do local. De forma que eu estou na presença de uma evolução surpreendente, uma evolução maravilhosa. Eu conheci Piedade na companhia dos padres carmelitas da Esplanada. Esses padres chegaram para Caratinga na década de 1950 e logo foram encarregados da paróquia da Esplanada. Lembro-me até do nome deles: Frei Arcângelo, Frei Inácio, Frei Carlos de São José. Me lembro deles cuidando
de Piedade, iniciando aqui os trabalhos religiosos, eles que nesse mistério foram muito cuidadosos, foram caprichosos, dotaram Piedade de uma bela igreja, de um belo convento. O senhor Joaquim, o senhor chegou a acompanhar eles em certas vindas aqui em Piedade? Sim, sim. Principalmente o Frei Arcângelo. Frei Arcângelo era um musicista. Ele era formado em música clássica, e tinha o seu coro na esplanada. E eu fazia parte desse coro. E a gente o acompanhava nos seus trabalhos paroquiais, não só aqui em Piedade, mas também na própria cidade de Caratinga, às vezes Santa Rita, para onde ele se mudou, ou melhor, onde ele passou a cuidar da igreja também de Santa Rita, de forma que foi uma evolução muito grande, o que a gente nota hoje na esplanada e aqui na Piedade, através desses meritórios sacerdotes. Ronaldo, eu posso afirmar, e é claro, todos vocês conhecem o jeito dele, ele não perde a oportunidade de enriquecer o seu repertório de filmagens com alguma novidade. E ele achou que eu pudesse dizer alguma coisa proveitosa para ele, e é o que eu estou procurando fazer. Por exemplo, eu fiquei conhecendo a feira de Caratinga através do vídeo dele. E foi um vídeo, ou foram vídeos, porque me parece que foram 2 vídeos que ele fez da feira. Ele filma e dialoga com os feirantes de uma forma tão natural, tão espontânea, tão realista, que quando eu cheguei à feira ontem, eu, sinceramente, eu disse, ora, isso aqui não é novidade para mim não, eu já estive aqui. Quer dizer... Através do vídeo eu já tinha estado ali, né? Não tinha estado nada. Através do vídeo, eu me sentia dentro daquela atmosfera de uma feira, fiquei muito satisfeito, fiquei orgulhoso mesmo de saber que minha cidade tem um dispositivo de atendimento à população daquela ordem, daquela magnitude, e também uma constatação que me alegrou muito. Quase tudo ali vindo de Piedade. Piedade, Ubaporanga, Santa Rita, tudo em mas torno aqui. Predominantemente de Piedade. O Ronaldo me disse uma vez, ele que é do Espírito Santo, eu não sei se ele falou para me agradar, mas eu creio que não. Eu creio que ele tenha falado a realidade. Ele dizendo que no Espírito Santo, de onde ele veio, Caratinga era uma cidade de referência. E, em verdade, Caratinga é uma cidade marcante nessa região do leste mineiro. Me lembro até de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, em que ele, não sei se por rima, mas rima não foi, porque Caratinga é uma rima difícil. Ele se referindo a cidades mineiras, ele mencionou 2. Mencionou Varginha e mencionou Caratinga. Para satisfazer a curiosidade de alguém que se interesse pelo que eu falei agora no momento, esse pedaço de poema de Carlos Drummond de Andrade figura numa placa no jardim da Praça Cesário Alvim. Podem ir lá conferir. Foram citadas 2 cidades, Caratinga e Varginha. Na realidade,
na época de ouro de Carlos Drummond de Andrade, Caratinga também tinha a sua época de ouro. Caratinga era um celeiro de Minas Gerais e os produtos aqui se escoavam através da estrada de ferro Leopoldina Railway. E falando em Leopoldina, o próprio Ronaldo insistiu comigo. Me disse ele, eu não acho ninguém para me falar a respeito da estrada de ferro Leopoldina, pois eu me dispus a falar com ele. Ronaldo, a estrada de ferro Leopoldina chegou a Caratinga em 1930. Foi um alvoroço e uma transformação geral. Aquela parte da cidade não existia. Ali... Aonde é o mercado ali? Aquilo ali não tinha não, então? Não existia. Aquilo, toda aquela parte de Caratinga, aquele onde está a estação, ali onde está a rua Marechal Deodoro, onde está a praça do CTC, aquilo ali surgiu praticamente em virtude da estrada de ferro Leopoldina. Também ali onde muita gente até hoje conhece como Rua Nova, hoje Rua Coronel Antônio da Silva, aquela rua foi aberta também por influência da Leopoldina, como uma rua alternativa para se chegar ao centro da cidade. Então ali o comércio de atacado, o comércio grosso, situou-se naquela região de Caratinga. Antes não havia comércio por atacado ali, armazéns, essa coisa toda. E até mesmo comerciantes de fora. Tem um exemplo ali, dois comerciantes, pelo menos de que eu me lembro, os irmãos Fialho e o pessoal da Casa Oliveira, eles vieram da região de Lajinha, daquela região ali de Manhuaçu, vieram para Caratinga. Era comerciantes assim de atacado, era? Comerciantes lojas grandes, né? Lojas grandes, sim. Ali mesmo, naquela região, o nosso sempre lembrado José Alencar Gomes da Silva, ele quando resolveu estabelecer-se por conta própria, teve seu estabelecimento ali, naquela rua, na rua Marechal Deodoro, a rua onde está hoje a segunda unidade do Coelho Diniz. Muita gente acha que José de Alencar seja de Caratinga. Não. Eu digo que José de Alencar fez-se o que é em Caratinga. Aí sim, aí é correto. Ele veio de Muriaé com seus 16 anos, foi empregado numa loja ali da Praça Getúlio Vargas, finalmente resolveu estabelecer-se por conta própria e cresceu, certo? Dali sim, dali ele partiu para empreendimentos maiores em Ubá, acabou fundando a Coteminas, essa coisa toda, certo? É o que, sobre José de Alencar, um esclarecimento, ele que foi vice-presidente da República e com todo o nosso orgulho caratinguense, um filho adotivo da cidade. O seu Joaquim teve a oportunidade aqui, ó, de voltar aos tempos de criança, ó. Muitos falavam assim, um balanço, uma gangorra, ó. Lembrando dos tempos de criança, quando era na fazenda, né, seu Joaquim? Eu não sei se... Dizem que quem aprende a andar de bicicleta não esquece. Eu acho que quem já gangorrou na vida não esquece de gangorra. Não esquece também, né? Principalmente quem enfrentou gangorras figuradas,
não é? Quem gangorrou pela vida afora, altos e baixos, não é? Não se esqueça da gangorra. Deixa eu gangorrar o senhor. Peraí, Ronaldo. Passa a mãozinha por trás aqui, que aí você segura e eu também devagarzinho. Levanta o pezinho, viu, seu Joaquim? Ó, levanta o pé, seu Joaquim. Eu estou segurando. Aê! Ali, gente. Lembra isso? Agora ele está tendo uma real lembrança mesmo. Mas o Ronaldo me pede para falar de uma outra lenda caratinguense, Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo, infelizmente falecido há pouco tempo, eu o considero uma das vozes mais bonitas que esse Brasil já teve. Eu só tenho uma lamentação a respeito de Agnaldo Timóteo. Uma apenas. Creio que ele não foi feliz ao optar pela política em determinada fase de sua vida. Eu creio que o dom supremo da voz que ele tinha, que Deus lhe deu e que se tornou uma glória para Caratinga, ele deveria apenas ostentá-la e não tentar outros caminhos, mas em matéria de voz, sem dúvida nenhuma, uma voz maravilhosa, uma voz portentosa, um intérprete fantástico. Ô, seu Joaquim, agora eu já vi falar e tenho dúvida também, né? Inclusive eu fiz um vídeo ali na praça ali, aí tem a estátua dele lá, né? Um busto dele lá. Aí eu falei assim, ó, eu acho que o Agnaldo Timóteo fez aquela música em relação a Caratinga, aquela. Se algum dia em minha terra eu voltar. O senhor tem conhecimento sobre a letra dessa música, assim, alguma coisa? Cantei muito essa música. É linda essa música. Se algum dia a minha terra eu voltar, quero lembrar as mesmas coisas que eu deixei. Ora, essa música não é composição de Agnaldo. Essa música é até uma melodia americana. E não sei quem fez a versão portuguesa dela, mas Agnaldo a adotou como um hino, como uma reverência dele à sua cidade natal. Uhum. E assim ficou caracterizado e muita gente até julga que tenha havido esse propósito no surgimento dessa música, mas não. É uma melodia, né, que calhou bem na voz de Agnaldo, principalmente nos primórdios de sua carreira, quando ele... O interessante é dizer que Agnaldo já começou num patamar elevadíssimo. Já entrou triunfante na carreira quando finalmente ele encontrou uma gravadora. Uhum. Porque antes ele fazia tentativas mil, aqui em Caratinga mesmo, ele gostava de cantar em bares, em grupos de amigos, essa coisa toda, em campos de futebol. E aí, no caso, depois de tanto tentar, ele conseguiu se laurear como cantor excepcional que foi. Era a cidade mais importante realmente, uma cidade em pleno desenvolvimento. Me lembro das festividades havidas por ocasião do centenário da cidade em 1948. Caratinga foi festejada pela região toda, inclusive
pela capital, a imprensa da capital baixou em Caratinga. Caratinga era, naquela ocasião, naquela oportunidade, Caratinga estava atravessando uma fase muito boa no comércio. Caratinga era um município enorme. Caratinga abrangia terras até a margem do Rio Doce. Naquele tempo, as terras, as localidades da região vizinha do Rio Doce, essas terras eram denominadas de mata. Alguém que se mudasse lá para os lados de Alvarenga, alguém que se mudasse para os lados de Itaiumi, dizia-se que eles se mudaram para a mata. Assim se falava. E Caratinga era um centro comercial, financeiro, muito forte. Basta dizer que naquela época Caratinga, por exemplo, era maior do que Manhuaçu, era tão grande quanto populacionalmente, quanto Muriaé, por exemplo. Caratinga tinha cerca de 8 ou 9 agências bancárias. Essas agências bancárias, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Hipotecário, Banco da Lavoura, Banco Financial, Banco Nacional. Então, na verdade, é como eu estou dizendo, era um centro comercial forte. Aconteceu, é claro, aí a gente precisa frisar isso, aconteceu o crescimento de Governador Valadares, favorecido pela boa energia que passou a ter lá, enquanto que Caratinga padeceu desse problema, falta de energia adequada para o seu desenvolvimento. Foi quando, nas décadas de 70, 80, por aí, Caratinga passou por um período de estacionamento. Não se desenvolveu. Agora, mais recentemente, nos últimos 10 anos, diríamos, ou mais talvez, eu fico nessa dúvida por não estar morando aqui, mas Caratinga tem recobrado o seu desenvolvimento. Caratinga tem impressionado pela desenvoltura de sua expansão urbana, do seu setor imobiliário muito forte, muito atuante, pelo seu comércio. E eu ouso dizer, em louvor de Piedade, muita contribuição Caratinga vem recebendo aqui de Piedade. Basta dizer que nós temos hoje em Caratinga a Ceasa, é fruto da fecundidade da região de Piedade. Se nós temos hoje essa feira vibrante a que eu me referi, não é? Essa feira maravilhosa, diversificada, atrativa, também em decorrência do afluxo de feirantes provindos de Piedade. Eu lecionei no ginásio e escola técnica Nossa Senhora das Graças durante cerca de 10 anos. Lecionei português, lecionei latim e também, eventualmente, francês, música. E também lecionei na escola normal Nossa Senhora do Carmo. Também durante aliás, no mesmo período em que eu lecionava na escola, no ginásio Nossa Senhora das Graças. Durante esse tempo,
aconteceu uma coisa curiosa que, em decorrência de um episódio que não cabe agora comentar, eu acabei granjeando um apelido. Acabei sendo conhecido aqui como Joaquim Matemática. Uma coisa interessante, porque eu lecionava português. E aqui em Caratinga, eu ainda tenho algum ex-aluno que se lembra, não é? Que se lembra de mim com esse apelido de Joaquim Matemática. Já em Coronel Fabriciano, onde moro atualmente, isso aí fazendo uma digressão, eu tenho o apelido de Joaquim Sabiá. Joaquim Sabiá, eu brinco com muita gente, eu brinco. Se eu tivesse esse apelido porque eu tivesse pernas finas, eu me zangaria, eu me sentiria injuriado. Mas não, eu tenho esse apelido de Joaquim Sabiá porque eu gosto de cantar. Até hoje não perdi o hábito de cantar, o gosto de cantar e a paixão pelo canto. Essa camisa do senhor, o senhor está num bar com a turma que vocês cantam lá, não é? Ah, aqui, sim. Eu estou aqui com a minha turma de seresteiros num bar de Timóteo, chamado Bar dos Sales. Lá todas as sextas-feiras, já há mais de 20 anos, 25 anos, eu frequento esse bar às sextas-feiras. É uma turma bacana, uma turma sensacional, uma turma... Até hoje o senhor frequenta lá nas sextas-feiras? Frequento. Ó, um grande abraço pro pessoal aí que vai no bar do Sales aí, ó. Ouvir o seu Joaquim e a turma dele cantando lá, né? Sim. É tipo uma seresta, assim? Sim. Aí, ó, um grande abraço para vocês aí, tá bom? Do Mineiro Capixaba aqui. Perfeito. Depois, então, que eu me formei em contabilidade, ao passo que eu lecionava, eu estudava no curso de contabilidade, que foi o primeiro curso de contabilidade de Caratinga, na escola do professor Armando, do professor Arnaldinho, professor Roldano, Bárbara Nicolau da Cunha, não é? Professor Baú, uma série de professores de que eu me lembro com saudade, professor Valdec. Então, depois que eu me formei, eu acabei me transferindo para Coronel Fabriciano em companhia de dois colegas, Joel Moreira e Lacir Guido Lima. Ambos haviam estudado contabilidade comigo e fomos fundar um escritório em Coronel Fabriciano. Lá em Coronel Fabriciano, a gente fundou um escritório chamado Sete Contábil, Sociedade de Estatística e Técnica Contábil, do qual éramos sócios, não é? Joel Moreira, Lacir Guido Lima e eu. Depois disso, estudei também advocacia e, deixando a contabilidade, passei a advogar. Hoje tenho um escritório em Coronel Fabriciano, em sociedade com meu filho, Leonardo Augusto Pires Soares, e em sociedade com o doutor Fernando Martins Albeni, um escritório chamado Asa Advogados, Almeida Soares Advogados. Fizemos questão desse arranjo na denominação Almeida Soares, Asa, Almeida Soares Albeni. Almeida Soares para lembrar o nosso ramo familiar aqui em Caratinga. A nossa família, durante certo tempo, foi
grande nomeada, vamos dizer assim, na cidade. Eram comerciantes, Marçal de Almeida Soares, João de Almeida Soares, tiveram armazém ali na Avenida Benedito Valadares, isso nos anos 40, 50. Tiveram também o Hotel Soares, ali na Rua dos Viajantes. O meu tio José de Almeida Soares, José Quincas, era tabelião, tinha um cartório de registro de títulos e documentos. E então essa denominação Almeida Soares Advocacia foi exatamente em homenagem à família.